A gente já tá aqui nos nossos estúdios com Jorge Otsuka e o Márcio. Jorge Otsuka, que é presidente da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, e o Márcio Irikura. Márcio Irikura, que na verdade ele é hoje o chefe da confederação, né, chefe da delegação de beisebol que vai para os Jogos, né, Pan-Americanos agora esse ano no Chile, né? Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado, Maica. Obrigado aos ouvintes da Rádio Capital. Nós estamos aqui à disposição para as perguntas que vierem. Olha, então, se você participar hoje aqui da nossa entrevista, mandando perguntas aqui pro Jorge e pro Márcio, a produção vai escolher aqui um ouvinte, né, pra ganhar esse boné aqui, que tá na minha cabeça, e mais essa camisa aqui, ó, da seleção brasileira aqui, ó, de beisebol. Olha que legal, hein, ó, número 43. É grande, né? Grande, nós temos atletas grandes aí nessa seleção que representou o Brasil aí no Clássico, né, Jorge? Isso. O Clássico é um World Baseball Classic realizado no ano passado. Não, e é muito legal porque na verdade, é uma camisa diferente, né? Diferente de uma camisa de, por exemplo, de seleção brasileira de futebol, ou mesmo de vôlei, que não tem botão na frente, né? E ela tem, ó, é uma camisa mesmo, com botões aqui na frente. É bem legal, hein? E normalmente, embaixo dessa camisa, o jogador usa alguma coisa? Usa algum... Não sei, ele usa proteção, uma camiseta, uma outra camiseta, né, embaixo. Pra proteger do suor, né? Ah, e eu já percebi que tem alguns que usam manga comprida, né, embaixo, porque esse aqui é uma manga curta e normalmente é sempre debaixo de muito sol, né? Isso, hoje o dry fit de manga curta e outros preferem o de manga comprida realmente, mas é um dry fit padronizado, normalmente tem que ter uma cor padrão para todas as equipes, né? Mas existem sim ou manguito também, né, Jorge? Agora eles estão usando um tipo de um dry fit que ele recobre somente do ombro até o punho. Tipo um mangote assim, né? Isso, pra não ficar muito calor. Isso. Olha, e para vocês que estão nos ouvindo, né, e nos assistindo aqui pela live do YouTube, na verdade o beisebol, né, é um esporte que não é tão comum, né, aqui no Brasil. É verdade. Hoje ele nasceu através dos primeiros imigrantes que vieram do Japão, aqui de forma organizada. Então a colônia começou a realizar os torneios e ficou enraizado dentro da colônia. Mas hoje, graças a Deus, acho que uns 40, 50% de praticantes são de não descendentes. Ah, então, na verdade hoje, né, vamos contar um pouquinho, né, para os nossos ouvintes, porque a maioria ainda acha que o beisebol ele é um esporte que teve origem no Japão, né? E na verdade não, né? Ele teve origem nos Estados Unidos e aí dos Estados Unidos foi para o Japão e aí do Japão ele veio com a imigração japonesa, né? Exato, mas as primeiras partidas de beisebol realizadas aqui no Brasil foram realizadas por americanos que eram funcionários da Light, da Estrada de Ferro, e mais tarde o pessoal do Mackenzie também começaram a jogar beisebol aqui no Brasil, né? Ah, que eles começaram com os primeiros campeonatos, né? Primeiros torneios, na verdade, né? Exatamente. Isso aconteceu mais ou menos em 1900... Acho que 45, 50, por aí, né? Ah, tá. E aí, na verdade, assim, lá atrás, a imigração japonesa, na verdade, eles chegaram aqui os primeiros em 1908, né? Por volta de 1908. E o beisebol, olha, pra você que nos acompanhou semana passada, a gente falou na entrevista com o Narita, da Narita Design, sobre um filme que é o Haru Natsu, As Cartas que Não Chegaram. E pra você que assistiu, se você assistiu, você vai reparar que, e pra você que não assistiu, eu vou contar só um resuminho. Numa parte do filme, quando o navio com os imigrantes, eles vêm pro Brasil, é legal que dentro do navio vem algumas crianças, né, os filhos desses imigrantes.
E dentro do navio, uma dessas crianças, ele sempre tem uma bolinha na mão. Ele fica lá brincando com a bolinha aqui, ó. Brincando com a bolinha e quando junta, né, algumas crianças ali dentro do navio, eles falam, a gente vai chegar no Brasil com muitos sonhos, né? Que o Brasil, vão chegar no Brasil e vão fazer um monte de coisa, né? Só que assim, quando eles chegam aqui, é completamente uma outra história. Mas aí eles têm o sonho, né? Vamos chegar lá, vamos montar um time de Yakyu, né? Yakyu é como se fala o beisebol em japonês. Então vamos montar um time de beisebol lá pra gente brincar, né? E assim, isso já veio, né? O imigrante já veio até com a bolinha de lá pra cá pra trazer esse esporte, na verdade, que hoje, né, a maioria acha que veio tem a origem japonesa, mas que, né, na verdade tem a origem americana, mas que, na verdade, se enraizou mais dentro das colônias japonesas, né? Porque os imigrantes japoneses se estabeleceram mais no interior, trabalhando na lavoura. Então, onde existia uma colônia grande de japoneses, surgiam as equipes de beisebol. Uhum. Então, historicamente, até o pessoal fala que os italianos, quando chegaram, logo eles queriam construir uma igreja. Agora o japonês logo queria construir um campo de beisebol, né? E falando em construir um campo de beisebol, foi construído na celebração dos 50 anos da imigração, né, japonesa aqui no Brasil. Foi construído o Estádio Municipal de Beisebol Mienichi, que fica lá no Bom Retiro. Na verdade, esse estádio, né, na inauguração dele, né, que foi feita pelo prefeito na época, né, Dr. Ademar de Barros. Nesse evento, foi um evento assim tão importante que vieram algumas pessoas da família imperial, né, lá do Japão, e alguns representantes das equipes de beisebol lá do Japão também, né, para essa inauguração. Para essa inauguração, foi convidada aqui para jogar aqui no Brasil contra a seleção brasileira a Universidade Waseda. Né? Então eles vieram aqui, realizaram as suas partidas, e foi inaugurado o estádio com o Ademar de Barros, a princesa Mitico na época, né? Sim. E realmente foi um grande feito pro beisebol nacional. E na verdade esse estádio ele foi construído para sediar os Jogos Pan-Americanos de 63, né? Exatamente. Foi inaugurado em 58 e foi utilizado nos Jogos Pan-Americanos de 63, realizado em São Paulo. Olha, tá vendo que legal? Quanto tempo, né, que isso acontece aqui no Brasil e muita gente nem sabe, né? Porque realmente o beisebol aqui no Brasil é pouco massificado, pouco divulgado. Então, acho que por culpa da gente mesmo, da colônia, que não está sendo tão divulgado assim. Mas hoje, graças a Deus, já temos bastante não descendentes praticando o beisebol. Hoje a gente consegue ver e tem muitos times, né? Que na verdade a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas antes da gente falar sobre isso, só para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho de como que funciona um jogo de beisebol, né? Por quê? Porque o jogo de beisebol, ele precisa de 9 jogadores, né? 9 jogadores ali, os titulares que entram em campo, certo? E aí, produção, coloca aqui na nossa tela a formação, né, de como que o time ele se posiciona dentro do campo. Para você que está nos acompanhando pelo YouTube, a gente tem aqui no nosso estúdio, na tela do estúdio, uma formação. Se você não consegue enxergar muito bem, mas você consegue ver que ele parece uma fatia de pizza, né? Na verdade, ele parece que é 1/4 de pizza. Normalmente a gente chama de diamante. Diamante. O formato de então, diamante. O formato de diamante. Isso. É que eu tô com fome, né? Então já veio a pizza na cabeça. Mas é verdade, é o diamante. Vocês chamam de diamante. É o diamond. Isso. E dentro desse diamante, você tem quantas posições ali dentro? Elas ficam normalmente como ali? Vamos lá.
aqui nessas posições, a gente está falando da posição de defesa. Vamos já deixar claro que quando você está com o taco rebatendo, você está atacando. É o momento que você consegue anotar o ponto. E quando você está nesse diagrama aqui, dentro do campo, e você está com a luva, aqui eu estou com uma luva aqui para mostrar para vocês, é quando você está defendendo. Então nós temos 9 jogadores defendendo em campo com a luva, e tem os 9 rebatendo, por uma ordem, um de cada vez. Então, vamos para defesa. Normalmente a gente acha que quando tem mais gente dentro do campo é porque a gente tá atacando. Não, a gente tá defendendo, né? Isso. Tá. Então, vamos deixar claro isso para quem tá imaginando um campo de beisebol pela rádio, mas nós temos 9 jogadores defendendo, e os 9 defendem uma posição específica. Então, tem o arremessador, que fica ali no centro do montinho, no começo do fica campo bem ali. Na ponta ali, né? Na ponta do diamante ali. No meio, na verdade, ele fica no meio, exatamente. Um pouquinho mais pra cima ali, né? Isso. Tá. Aí quem fica ali atrás é o receptor, que fica na pontinha, o receptor. Que é aquele que fica agachadinho atrás do... Justamente, com uma máscara, protegido por uma peiteira, uma caneleira, ele tá todo protegido ali atrás do rebatedor, exatamente. Aí nós temos a primeira base, pro lado direito ali, a primeira base. Temos a segunda base. Isso, a primeira base. A segunda base, que ela defende essa área, e ela não fica especificamente em cima da base, mas ela fica ali no meio entre a primeira e a segunda base, tá? Aí, correndo para a terceira base, aqui no cantinho de baixo, primeira, segunda, terceira base. Esse é o terceira base que fica defendendo essa posição. Entre a segunda base e a terceira base, nós temos o interbases. Tá ali o interbases. Esses jogadores defendem o campo interno. A gente divide o campo de beisebol em campo interno e campo externo. Tá, então aqui, essa parte... Isso. Essa parte de baixo, ela seria o interno. O campo e ali, interno. os outros jogadores que ficam ali em posições mais distantes, né? Aí é chamado do externo. Campo externo, que é defendida por 3 jogadores. Mas essa parte externa, ela também tem uma delimitação ali, né? Ao fundo do campo, sim, e nas laterais, que é a linha de foul, né, que a gente fala. Mas lá atrás tem o jardineiro direito, o jardineiro central e o jardineiro esquerdo. Tá? Então, chama de jardineiro? Chama de jardineiro. Porque ele normalmente defende ali na fase, na parte de grama do campo ali. Normalmente nos campos a parte de externa ela é gramada. Então, talvez por isso tenha recebido o nome de jardineiro. É que em inglês fala infielder, que é o campo interno, e outfielder, que é o externo. E normalmente os campos, eles são gramados ou são terra ou... Varia um pouco. É saibro que fala também? Tem saibro às vezes na parte interna. Isso, nesse campo que você tá vendo aí, ó, ele colocou uma parte interna gramada, outra parte que ficam os defensores internos, ela tá em terra ou saibro, e o campo externo todo gramado. Aqui no Brasil a maioria dos campos ela é inteira de terra. Alguns campos tem grama na parte externa somente, no campo externo, e outros nessa composição aqui, ó, parte interna gramada, que pode ser grama sintética inclusive. Nos Estados Unidos a maioria é com grama sintética, no Japão também. E aí é a pergunta que não quer calar. Por exemplo, o rebatedor, ele tá aqui assim, na verdade ali no meio, e aí ele vai, né, como que chama quem lança? O arremessador. O arremessador, ele vai lançar, aí o rebatedor vai rebater, aí na hora que ele rebate, por exemplo, se ele ir reto, ele ainda tá dentro. Sim. Aí vamos supor, se ele sair dessa linha, né, que chama linha de falta, Isso. né, que são as laterais aqui, que Isso. forma, né, a lateral a parte reta do diamante ali. Isso. Aí é fora. Isso. Mas, por exemplo, se ele rebate tão forte que vai fora do jardim ali, do externo, da área atrás do externa. jardim externo, dentro da linha que não é considerada fora. Dentro do ângulo aqui. Dentro desse ângulo do ângulo diamante. do diamante. Isso, essa é uma das jogadas máximas do beisebol, que é o home run, né? É uma rebatida aqui, dá direito a ele correr as bases todas sem ter chance de ser eliminado. Porque aí a bolinha já foi, ninguém pegou, então Isso. aí o time que tá ali nas bases, ele consegue
Ele pode rodar quantas vezes conseguir? Não. Uma vez só. É uma vez só? Só uma volta? Faz É uma uma volta. volta. Um ponto, né? É uma volta. Ah, entendi. Marca um ponto. E se tiver algum corredor Então, cada numa base, volta dessa, por exemplo, tem cada jogador em uma base. Isso. Aí, por exemplo, nesse tempo, né, até a bolinha voltar, a bolinha volta pra onde? Ela tem que voltar pra qualquer jogador que tá... Pra não ser consignado o ponto, a bolinha tem que voltar pro receptor, né? Ah, O receptor tá. para. Tá, então a bolinha tem... Até que a bolinha volte pro receptor, mas no caso desse home run, que a bolinha foi, Não. tipo, ele consegue... Ele tem o tempo de rodar todo mundo. Aí já Mas, por exemplo, se chegou pra um receptor e aí rodou, tipo, só o primeiro foi pra segunda, rodou só uma base. Isso. Sim. Aí Não completa não nada. completou. Não. Então, se não completou, não só quando completa que Ele vira ganha, um ponto. Ganha a base só, né? Isso, o ponto é quando você completa A volta toda. É, o quadrado. Exatamente. Tá. E aí, eu tava falando com os meninos aqui antes do programa. O que acontece? A gente sabe que o jogo de beisebol é um jogo meio demorado, né? E quando... Aí minha dúvida era, por exemplo, quando que troca, né? Quando que troca o time do ataque pra defesa e da defesa pro ataque? Aí eles me falaram que são... Como que fala? Três Eliminações. Três eliminações. Isso. Que seriam, né? Quando você rebate pra fora ou quando você... As formas de eliminar é o seguinte: se o arremessador ele arremessa 3 bolas e você não consegue rebater bolas consideradas boas, tem um juiz atrás ali do receptor. Ah, ele tem 3 chances pra rebater? No mínimo. Né? Ele pode tentar mais, entendi. mas resumidamente é isso. Se ele não conseguiu o contato com a bolinha em 3 bolas boas, ele pode ser eliminado. Outra forma de eliminação é se ele faz uma rebatida pro alto e o defensor faz essa defesa sem que a bola pingue no chão. Entendeu? Uma rebatida tipo, pro alto. rebateu no alto e o da defesa pegou com a luva ali sem ela ter Isso. pingado no chão. Exato. Isso, ele é eliminado. Lembra da Bete Casinha que você batia pro alto, pegou no alto, trocava já os era. tacos? É uma eliminação. Vamos por... E a outra forma de eliminação é quando ele faz uma rebatida pro chão, o defensor faz a defesa. Nesse momento que o rebatedor rebateu pro chão, ele obrigatoriamente tem que correr pra primeira base, tentando chegar antes da bolinha ser lançada só lá que pra ele primeira só base. consegue chegar na primeira base se o outro saiu, né? Não, Ou nesse pode, momento, por exemplo, nesse momento nesse pode ser momento- que não tenha ninguém nas bases, entendeu? Vamos pensar assim, você é a primeira, Ah, tá, é o primeiro. você é a primeira Tá. rebatedora do turno, que a Entendi. gente fala. E você fez uma rebatida pro chão. Obrigatoriamente você tem que correr pra primeira base. Tá. E o defensor, obrigatoriamente, ele vai tentar pegar essa bolinha e lançar pra primeira base. Mas aí vamos supor que tá completo. Se tá completo, ok. Aí... São variações. É. Nessa rebatida pro chão, os corredores, obrigatoriamente, eles têm que correr. Correr. Tem Ele que não correr. consegue entrar naquela base se o outro não tiver fora. Isso. Resumidamente é isso. Ah, entendi. Entendeu? Então o primeiro vai pra segunda, a segunda pra terceira, o terceiro vem pro home e você que rebateu vai pra primeira. Mas aí você pode eliminar o corredor em qualquer das bases também. Isso, tem formas de eliminação daí nessa situação. Não precisa ser só na primeira base, pode ser. Ah, entendi. É. Tá. E aí... Então, aí ele é eliminado depois de 3, né? 3 De eliminações. 3 eliminações, aí troca o time. Isso, o time que tá defendendo com a luvinha sai do campo e os 9 que estavam rebatendo vestem a luvinha e vão pro campo defender. É o rodízio, né? É um rodízio. Tá. E aí, então, a gente sabe que cada volta ali é um ponto. Vamos supor que o time, né, ele fez um ponto, esse primeiro que rebateu. E aí, o segundo time, ele vai fazer, sei lá, 2 pontos. Ele Certo. fez 2 pontos, mas aí ele tem as 3 eliminações pra trocar de novo. E aí, vai indo. Uma rodada, segunda, terceira... A pontuação, ela vai até... São quantas rodadas até acabar o jogo todo? A gente chama de entradas, não? Entradas. São entradas, isso. Então não Então, são rodadas, são entradas. Exatamente. Uma entrada é caracterizada pelo ataque do time A e pelo ataque do time B. Ok. Aí terminou a primeira entrada 1-0 pro time A, por exemplo. Segunda entrada, o time B colocou 2 pontos e o time A nenhum ponto. Então ficou ali 2-1.
Normalmente são 9 entradas nas categorias maiores, com uma tendência muito grande mundial de redução para 7 entradas. Isso varia de categoria para categoria. Mas vamos falar das 9 entradas num jogo da Major League, por exemplo. Oficial. Um jogo oficial. Então são 9 entradas. Então as equipes A e B, elas se revezam durante 9 entradas. Vezes. 9 vezes. Entre ataque e defesa. Aí vocês me falaram que essas 9 entradas ela acontecem nos jogos profissionais, certo? Isso. E aí a gente tem os jogos como que fala? Amador, juvenil. Mesmo no amador aqui no Brasil, por exemplo, né? Até 2 anos atrás, né, Jorge? A gente jogava 9 entradas. A partir dos 18 anos para cima eram 9 entradas. E não só no profissional, no amador mesmo, né? Aqui no Brasil e no mundo inteiro, a categoria, determinada categoria, 9 entradas. Categorias menores, essas entradas são reduzidas, 6, 7 entradas. É que, na verdade, essa diminuição de jogo de entradas é que a televisão está pedindo para que o jogo de beisebol seja mais rápido, mais curto, né? Hoje, normalmente, com 9 entradas, qual é o tempo máximo, assim? É um tempo médio que dura um jogo de beisebol? O tempo médio é em torno de 3 horas, 3 horas e meia. É muito tempo, né? Realmente. É muito tempo, porque um jogo de futebol São 90 minutos. 90 são 90 minutos, 1h30. Isso. 1h30 e até 2 horas de jogo é ok. Olha, eu posso falar que quando eu estive no Japão, eu fui muito no Tokyo Dome assistir jogos do Giants. Certo. Muito legal. E eu tive a oportunidade de assistir um jogo do Giants. Eu não lembro qual que era o time adversário, mas eu lembro que na época ainda tinha o Matsui. Sim. Né? Isso 2004 ainda, 2005, por aí. Eu tive a oportunidade de assistir um jogo onde ele fez 2 home run. O Matsui era do Giants, né? 2 home run. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Nilson Assato. Ele pergunta assim, ó: quando acontece o home run, não há como o time adversário se defender? Não. Então, Nilson, o que acontece? Não tem, né? Não tem por quê? Porque a bola, quando fala home run, a bola já saiu ali no fundo. Saiu... fora do alcance. Fora do alcance. Então... Às vezes ele cai ali na torcida, né? Normalmente cai na torcida. E aí é uma alegria, porque aí a bolinha fica lá, né? A bolinha não volta mais pro campo. Não aí, volta. Assim, é bem legal porque o sortudo que pegou a bolinha lá na torcida, né? Fica com a bolinha lá. Souvenir, é verdade. É verdade. E às vezes é do Matsui, às vezes é de uma pessoa famosa normalmente. Aí vale bastante. E vale dinheiro. Olha, a gente tem aqui, ó, um ouvinte, que é o Vinícius de Mairiporã. Ele mandou aqui uma mensagem pra gente falando, ó: estou aqui acompanhando e adorando o assunto de hoje, o beisebol. É um esporte muito interessante e deveria ser mais difundido e mais apoiado aqui no Brasil. Parabéns por divulgar, né? Gostaria de participar do sorteio da camisa e do boné. Olha, Vinícius, você já está concorrendo, né, com a sua participação aqui, ó. Vinícius Satiro de Melo, de Mairiporã. A gente tem perguntas? Ohayou gozaimasu, Mike Shizaki. Ohayou, Marcos Marcos. Albuquerque de Guarulhos. Eu tenho uma pergunta aqui pro Jorge. Jorge, como é que você conheceu o beisebol, né? O que mais te atraiu nesse esporte? Eu também estou acompanhando, mas mais nos Estados Unidos, né? Com a Major League Baseball. Abraço a todos aí da Rádio Capital. E eu quero ganhar esse boné e essa camisa. Domo arigatou gozaimashita. Vamos lá. Ohayou gozaimasu. O beisebol entrou na minha vida desde criança. Eu nasci na cidade de Guararapes, noroeste aqui de São Paulo. Na época, meu pai era técnico de beisebol e eu era o mascote da equipe. Aí eu mudei para São Paulo com 9 anos. Quando mudei para São Paulo, já ingressei no São Paulo Baseball Clube. A partir daí, foi um pulo, né? Defendi as seleções nacionais e convidaram para ser primeiro presidente da Federação Paulista
e logo em seguida a gente conseguiu fundar a Confederação Brasileira de Beisebol. Porque na época que existia somente a Federação Paulista, ao formar as seleções nacionais, o pessoal do Paraná e Mato Grosso achavam ruim, porque só tinha paulista na seleção. Aí dessa forma a gente conseguiu formar a Confederação Nacional, e desde 3 de fevereiro de 90 existe a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. Olha, e aí aproveitando a mesma pergunta, a gente vai fazer o Márcio também responder a sua pergunta, Marcos. Porque o Márcio, ele tem uma outra trajetória, né? Eu tô no beisebol também desde criança, comecei a jogar na mesma região do Jorge, né? Região da Noroeste, uma região bastante... difundiu bastante o beisebol, até por conta daquilo que você falou, uma colônia japonesa muito grande. E eu me lembro que em Pereira Barreto, uma cidade de, na ocasião, 10, 15 mil habitantes, existiam ali 6, 7 times de beisebol numa cidade de 6 mil habitantes, entendeu? E aí assistia lá meus tios jogarem e também comecei jogando beisebol em Pereira Barreto, né? Depois me transferi para São Paulo e venho jogando desde então. Agora já jogo só no veterano, no Master, mas tenho colaborado. Mas também, né, colaborou, ele é treinador também, né? Aí eu tive passagem pela seleção, joguei, quando eu vim para São Paulo, joguei num time chamado Yanai Toyotex, depois transformou... Ah, Yanai Toyotex também tinha beisebol? Era um porque time eu lembro de Yanai... Eu joguei futsal, né? Isso, Yanai e tinha aí, um time de futsal. O futebol deles era muito Era forte. Isso. Então, aí quando tinha falava no também. Campeonato que ia jogar contra o Yanai, dava até tremedeira. Depois esse Yanai se transformou no Nippon, hoje é o Nippon Blue Jays, um clube do Nippon Country Club, onde eu ainda atuo. E também passagens pela seleção, como jogador, depois como auxiliar técnico, dirigente. E agora eu tô aí na frente, um desafio muito grande que é ser chefe da delegação. Chefe da delegação da seleção brasileira, que vai disputar aí o Pan-Americano e vamos atrás de uma medalha, inédita medalha aí o Comitê Olímpico Brasileiro chama o cargo do Márcio como chefe de missão. É verdade. Então é bastante importante pro Brasil, né? Não, com certeza. E provavelmente a gente consegue trazer uma medalha, nem que seja de bronze, nós vamos fazer força para isso. E até pegando carona na pergunta do Marcos, né? Hoje, Marcos, assim, a divulgação já está maior, realmente já está maior. A gente tem aí os canais de comunicação da CBBS e até mídias especializadas nessa área de beisebol, né? Mas a mais nova aquisição aí da CBBS é a CBBS TV, que a gente tem aí começando a transmitir alguns jogos do Brasil. Olha, então para você que tem interesse em assistir, né, os jogos nacionais, né, também você consegue assistir pelo canal da CBBS no YouTube. No YouTube, CBBS TV. E normalmente os jogos acontecem em quais dias? Normalmente é final de semana. Sempre sábado e domingo. Sábado e domingo. Antes até jogava sexta-feira, mas é mais difícil. Sábado e domingo os campeonatos acontecem. A gente tem mais perguntas? Ohayou, aqui de Jamaica. Ohayou, aqui é o Edson, no Rio de Nagoya. Eu gostaria de saber do Jorge e do Márcio como está o incentivo ao beisebol brasileiro e a participação nas Olimpíadas. E do Márcio, eu gostaria de saber se tem algum grau de parentesco com Akira Irikura, uma vez que eu nasci em Pereira Barreto e quando eu criança eu pratiquei muito o beisebol com a colônia japonesa. Um ótimo programa, que Deus abençoe vocês, beijos. Beijo. O beisebol realmente aqui no Brasil ainda é muito pouco... nós não temos patrocínio de ninguém, né? O governamental, por exemplo, o esporte amador, não há apoio nenhum. Aqui no Brasil, como é terra do futebol, hoje tem futebol, voleibol, natação, judô, que são esportes que ganham medalhas olímpicas, né? Então o beisebol, inclusive na próxima Olimpíadas em Paris, 2024, não vai ter o beisebol e softball. Talvez em Los Angeles, em 2028, como é Los Angeles, Estados Unidos, então o beisebol
volte a ser olímpico. Aí sim a gente começa a ter ajuda do Comitê Olímpico Brasileiro. E aqui no Brasil a gente vai tocando o beisebol dessa forma, né? Mas conseguimos agora a classificação para os Jogos Pan-Americanos do Chile no final de 2023. Aí o Comitê Olímpico Brasileiro vai nos ajudar, né? Inclusive nós estamos com um projeto já dentro do Comitê Olímpico, iniciando os treinamentos dessa seleção que vai para o Chile. Márcio. É isso aí, Edson. E o Akira Irikura. O Akira Irikura, saudoso Akira Irikura. É meu tio, Edson. Ele é de Pereira Barreto, sim. Inclusive jogava beisebol lá em Pereira Barreto. Junto com outros tios, o Massaro, o Chiquinho, todo mundo da família Irikura jogou beisebol já. E o Akira Irikura é meu tio. Infelizmente faleceu. Hoje olha a gente lá de cima, mas um tio muito saudoso que sempre praticou esporte. E o beisebol foi um deles. A gente tem mais perguntas. Ohayô, Maica, aqui quem fala é a Rafinha do Jabaquara. Ohayô, tudo bem? Rafinha. Eu gostaria de saber com quantos anos uma menina poderia entrar no beisebol. E eu adoraria muito, eu gostaria muito de ganhar essa camiseta e esse boneco. Um beijo, Maica. Na verdade, aí é o softball, né? Na verdade é assim, hoje mundialmente já existe o beisebol feminino, né? Tanto é que já existem campeonatos mundiais de beisebol feminino, mas aqui no Brasil, tradicionalmente, só as meninas praticam o softball aqui no Brasil, porque nós, há uns 6, 7 anos atrás, tentamos lançar o beisebol feminino, mas aí havia uma grande evasão das meninas de softball para o beisebol, né? Então nós paramos. Porque hoje nós temos poucas jogadoras de softball, inclusive para formar a seleção nacional é bastante difícil, mas a nossa seleção de softball em nível sul-americano é uma das primeiras, né, do mundo, do sul-americano. Olha, então, tá faltando mulher para jogar softball, hein? Exatamente, a gente convida todas as meninas que queiram jogar softball. Pode começar com 6, 7 anos, não há problema nenhum. Quanto mais cedo começarem, melhor elas ficam, né? E é só procurar algum time, se você é daqui da capital, nós temos quase todos os times da capital tem tanto o time de softball quanto de beisebol. Então, depois no final, o Jorge e o Márcio, eles vão falar de alguns lugares que vocês podem procurar, ou mesmo acho que vocês podem entrar em contato, né, com a CBBS para se informar, né, de lugares que são mais próximos, né, da sua residência para treinar, para começar, né, pelo menos. Isso mesmo. Hoje jogar. Os canais de comunicação, eles entram no site da CBBS e eles vão dirigir vocês aos clubes, não só da capital, mas do interior também. Mais próximo da sua casa. Da sua casa, né, claro. Olha, a gente tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela, a Márcia, ela tá falando, né, que o INIG são as entradas, né, que a gente já falou aqui. Exato. E aí, a dúvida seria o set, fazendo uma analogia ao vôlei ou ao tênis, um INIG? Sim, é mais ou menos um isso. set, né? Exatamente. Um set, uma rodada, Exatamente. Olha, aí tem uma outra pergunta aqui também, da Joelma. Quantos segundos que demora uma volta? Quando o jogador, mais ou menos, é rápido, né? Flash, isso aí é pra você, Flash. Você que foi corredor. Eu não entendi a pergunta. Quantos segundos dura mais ou menos, corrida? dura uma volta, sabe? Pra fazer um ponto ali. Vamos supor que a base tá cheia, né? Certo. Tem base a primeira, a segunda e a terceira estão cheias e aí vai rodar. Rodou, uma rodada demora mais ou menos o quê? Uma rodada completa. Deve ter uns 40 e poucos segundos, né? 30 e poucos segundos, isso. Demora tudo isso. Eu achei que era menos contínua. até. Porque é grande até, né? O espaço ali. Em média é 10 segundos cada base, né? São 27 metros cada de base, em média 27 metros de uma base a outra. Você corre ali 3 vezes, né? 3 bases. Não é? É bastante, né? É 4 bases, né? 4 bases, perdão. 4 corridas de... Dá 100 metros. A corrida de 100 metros. Exatamente. Quase isso. Mas é com curva, né?
Ainda tem a curva, né? Tem que, não pode derrapar ali, né? Porque se Isso. derrapou já era. Leva uns 30 e poucos segundos. Isso. A gente tem mais perguntas, produção? Oi, Maica, tudo bem? Aqui é a Luciana de Mariporã. Oi, Luciana. Parabéns pela reportagem, parabéns pelo tema. E assim como o beisebol, né? Eu gostaria de saber um pouquinho do Gatebol e perguntar se tem alguma associação entre esses dois esportes, né? O beisebol e o Gatebol. Obrigada, um beijo. Não, tem uma associação porque se joga com uma bolinha e com um taco também, né? Mas o campo é bem menor. E o Gatebol tem o tipo da trave, né? Que a bola que tem o que passar Gatebol, por lá. eu vou trazer também aqui esse assunto, mas é que o Gatebol, ele é ali no chão, né? A bolinha rola no chão, né? O beisebol, ele rola no ar. E assim, a bolinha é mais ou menos no mesmo tamanho, né, de beisebol, só que o taco também é diferente, porque não é um taco normal. Falando em taco, a gente tem um aqui que eles trouxeram, que ó, esse aqui que tá na minha mão é um taco de alumínio. Ele tem mais ou menos, quantos? Umas 700 gramas. Né? Tem 700 gramas e tem quanto? Tem 1 metro aqui? Não, tem um pouco menos de 1 metro. Tem uns 80 centímetros. 80 e poucos. Mais ou menos 80 centímetros. E ele é um taco que ele não é tão... Não tem um diâmetro tão grande, né? Não é tão grosso também, né? E ele tem mais ou menos 700 gramas, como o Jorge disse. E aí eu perguntei pra eles, né? Ele é um taco de alumínio, mas ele não é tão leve. E normalmente, quando os jogadores, né, eles vão para um nível profissional, o taco ele deixa de ser de alumínio e passa a ser de madeira. Isso. Por que tem essa troca? Um dos fatores é que a velocidade que a bola sai de uma rebatida do taco de alumínio, ela é muito maior do que a do taco de madeira. Então a violência que essa bola, a velocidade que essa bola alcança, ela pode atingir até violentamente o defensor, né? E o taco de madeira já diminui essa expulsão da bola, né? Na hora que você rebate, não tem tanta velocidade de expulsão da bola. Eu já assisti a alguns jogos onde o jogador, acho que ele rebate com tanta força que ele consegue quebrar o taco de madeira. Assim. Às vezes o taco quebra porque ele não pegou no ponto exato de contato. Se ele pega um pouquinho mais próximo do cabo ou muito na ponta do taco, isso também pode quebrar. E com a força que o rebatedor faz a virada, o taco rompe, né? Não é necessariamente ele quebra porque ele teve tanta força, é porque pegou no ponto errado. Olha, no começo do programa eu falei pra eles, quando eu peguei o taco e vi, né, o diâmetro do taco e o tamanho da bolinha, eu falei pra ele, eu nunca vou acertar uma bolinha desse tamanho num taco dessa espessura. Nunca. E aí agora ele tá falando, agora vai ficar mais difícil ainda, porque ele tá falando que tem um lugar certo pra bolinha pegar. Aí piorou. Porque, imagina a bolinha, ela deve vir muito rápida. Ela vem rápido, ela vem com efeito. Com efeito e com força. Isso. Aí, se você não pegar no lugar certo, imagina, você tá aqui, aí... Pegou na mão, nossa, deve doer muito. Sim, pegar sim. errado. Exato. Rebater, a técnica de rebatida é realmente um dos. Eu jogo vôlei, eu jogo futebol, mas rebater uma bola de beisebol é de fato uma das habilidades mais difíceis que a gente tem que adquirir, tem que treinar bastante para conseguir fazer boas rebatidas. Não, porque assim, ó, jogar tênis de mesa, a bolinha é pequena, certo? Só que a raquete... Justamente. A raquete, ela né, tem uma circunferência ali, né, pra Isso. você... Isso aí eu consigo. O tênis, mesma coisa, a raquete é grande. Então, mas o tênis, eu tenho mais dificuldade. Imagina o beisebol, então. Não, o beisebol aí não mas, dá. Michael, isso é interessante também, porque nas categorias menores, quando a criança, de 6, 7 anos, consegue fazer uma rebatida, a primeira rebatida dela é inesquecível, rebatida mesmo. A gente consegue ganhar a criança na rebatida. A primeira rebatida é porque na hora que a criança tá aprendendo, você ainda joga ali na direção do taco dela. Mas, por exemplo, num jogo, o cara joga pra você não acertar. Não acertar, exatamente. Aí, imagina, né? Muito mais difícil. Isso. Muito mais difícil. E aí, o Edson também fez uma pergunta aqui.
por exemplo, acontece na hora de rebater, a bolinha ir no jogador que tá defendendo. Ah, Ou no jogador que rebateu, ou em alguém ali. Sim. Aí ele até perguntou assim, tem muita briga por causa disso? Assim, tipo, quando bateu e o cara bateu em cima do arremessador. Eu entendi a pergunta ali, quando o arremessador faz o arremesso e acerta o rebatedor que tá tentando rebater. Essa é uma jogada que existe no beisebol. E se o rebatedor é atingido por uma bola do arremessador, ele tem direito a conquistar a primeira base sem precisar rebater, né? Mas isso acontece Acontece. Acontece. Tipo, na provocação. Na maldade, né? Enfim, normalmente não, mas pode acontecer. Mas é raro. É raro, vamos dizer assim. Existe um pouco de ética aí entre os jogadores. Mas pode acontecer, não é comum. Eu vi aqui o comentário dele, que às vezes você vê na Major League, parece um ringue de boxe e tal. Mas não é sempre mas que acontece. os jogos de beisebol, assim, deve acontecer, mas eu acho que é um jogo mais pacífico, né? Porque não é um jogo que tem contato físico, né? Muito pouco contato físico, é isso mesmo. Com outro jogador. Porque normalmente, igual, por exemplo, um futebol, né? Isso. Futebol é contato físico direto. Então ali, uma hora você puxa, uma hora você chuta, uma hora você, né? Isso. Então tem essa provocação ali, que o cara fica encostado em você, falando, às vezes ali no ouvido, né? Então, tem tudo isso, né? Mas no beisebol é um jogo mais difícil. Mais, entre aspas, civilizado, podemos dizer, né? A gente tem mais perguntas? Bom dia, Maika Shizaki. Bom dia aos seus dois convidados e a todos da Rádio Capital. Maika, eu queria fazer a pergunta se há campeonatos de beisebol no Japão e com frequência, e qual o mais famoso japonês vivo ou falecido que jogava muito bem este esporte, beisebol. Quem é o japonês muito famoso no Japão, se ele é vivo ou ele é falecido, e que jogava muito bem beisebol? Eu queria saber o nome. Olha, tem Seu ouvinte de todos os domingos, Valdecir Pires, de Diadema. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada pela pergunta, Valdecir. Valdecir, tem muitos atletas que são lendas no Japão, que ainda estão vivos, que é o tipo do O, né? Tem o Hara. Sadaharu O, tem o Hara também. E hoje o próprio Matsui, que foi falado aqui no início, tem o Ichiro Suzuki. São todos jogadores que aposentados, são lendas, mas hoje... E nós temos também hoje a grande revelação, tá jogando na Major League, que é o Otani, né? Otani, então. E agora em março vai ter o World Classic, que é o campeonato mundial promovido pela Major League americana, que todos esses atletas vão jogar por seus países, tanto os japoneses, os americanos, os cubanos. Então vai ser em março agora no Japão e está sendo muito procurado. Já não existe mais ingresso no Japão para ser vendido, né? Então vai jogar o Otani, vai jogar o Darvish e Suzuki, todo esse pessoal, e Cuba também vai ter pela primeira vez os atletas profissionais que estão jogando nos Estados Unidos vão defender o seu país, né? Então vai ser realmente um grande campeonato. A gente tem agora alguns jogadores, né, da geração nova de agora, né, que hoje estão em ascendência, né, no Japão, que é o Murakami, que hoje joga no Yakult Swallows, e tem o Shohei Ohtani, que joga no Angels nos Estados Unidos. Exatamente, também, né? No Japão nós temos dois atletas brasileiros, que um era o Thiago Vieira, né, que estava jogando pelo Giants. Isso. Infelizmente ele quebrou a perna e está voltando agora foi contratado agora pelo Milwaukee, né? Acho que é isso. Dos Estados Unidos. E temos também agora o Bo Takahashi, que é de Presidente Prudente, que fez um contrato milionário aí com o Seibu Lions, né? Então, e temos alguns atletas brasileiros nas ligas menores do Japão e nas ligas menores dos Estados Unidos também.
Olha, falando em jogadores, né? A gente tem uma pergunta da nossa ouvinte Gisele Rocha. Ela pergunta qual que é a estatura, se tem alguma estatura... Porque normalmente, por exemplo, vôlei, basquete, você precisa de jogadores altos, né? No beisebol tem alguma estatura mínima para ser jogador de beisebol? Não existe. Tanto é que o beisebol pode ser jogado por qualquer pessoa, assim. Olha, seu Jorge jogava, seu Jorge aqui no estúdio, é que hoje eu tô de salto, né? Mas ele tá menor que eu. Então, mas pode ser grande, baixo, gordo, magro. Mas normalmente os jogadores mais altos levam certa vantagem, se for arremessador, por exemplo. Porque ela fala que quando vê os jogos, né, de beisebol, normalmente ela sempre, pelo menos... São grandes. Ela vê que são bem altos. Exatamente. Né? Tanto é que essa camisa aí, que nós trouxemos da seleção brasileira... E normalmente os jogadores de beisebol, eles... não sei se isso tem a ver, né, se é treino ou... se faz parte do esforço, né, que tipo é feito no jogo de beisebol, eles têm essa parte do ombro assim, mais muito largo, né, mais largo, mais forte. Isso daí isso tem a ver com... Tem a ver também, né? Na verdade é um conjunto, né, Maica, do normalmente tem todo. Aqui e tem as pernas, né? Sim, tipo, bem grossa, coxa grossa, né? Isso, porque é um esporte de explosão, de muita velocidade. Então mesmo o gordinho que joga, o pequenininho que joga, o grandão, eles têm muita explosão e velocidade nas pernas também, entendeu? E para rebatida, esse conjunto é bastante importante, não só a parte superior, membros superiores, mas os inferiores e o core também, né? Essa parte do abdômen e as costas. Então, assim, realmente o atleta de beisebol, ele tem um perfil bem característico, e tanto o pequenininho quanto o grandão, eles têm a mesma condição de jogo ali, sabe? A gente vê atletas pequenos com muito contato, boa velocidade, assim como também os maiores. Olha, a gente tem mais uma pergunta aqui do Cláudio Gomes. Ele pergunta assim, ó: qual o motivo que provoca expulsão dentro de um jogo de beisebol? A principal delas é realmente a briga. Pode acontecer alguma briga entre os jogadores e automaticamente ele é expulso. Na Major League a gente observa muito a expulsão do técnico por reclamação. O técnico vai reclamar lá com o árbitro, automaticamente ele é expulso. Né? E basicamente é isso, né? Normalmente é um desrespeito ao árbitro, né? Desrespeito ao árbitro. Que o jogador não tá de acordo com a decisão do árbitro, então sai a expulsão aí, porque começa a brigar, xingar. Olha, outra coisa que eu ia falar pra vocês, eu tô com uma luva aqui na minha mão direita. Esse é pra canhoteiro, viu? Então, esse é pra canhoto, né? Então é ao contrário. Isso. Então você coloca a mão que você... Não, pera. A mão que você não usa menos e você coloca a luva. Isso. Então, aí isso que eu ia falar. Eu sou destra. Certo. Só que eu nunca vou conseguir pegar uma bola com a mão esquerda. Nunca. Consegue. Só as criancinhas... Não tem coordenação do outro lado, assim, ó, pra pegar a bolinha. É capaz da bolinha também passar, assim, ó. Passa no começo, o tamanho da luva e o tamanho da bolinha, né? A bolinha, ela encaixa aqui, ó. Ela é grande e a bolinha, ó, o tamanho dela. Mas consegue sim, com treino, mas é isso que você falou. O canhoto, ele coloca a luva na mão direita e o destro coloca a luva na mão esquerda. Essa aqui é sua, né? Essa é sua canhoto. Então você é canhoto. Isso, essa é minha e é isso mesmo. A luva fica na mão direita. E a prioridade é para o braço, para a mão que atira, que vai lançar a bola. Lança a bola. E para quem quiser começar a treinar, ele precisa já ter a luva e o taco. Não precisa. Normalmente os clubes oferecem, né? Até porque é um material que não é tão barato e pouco encontrado no Brasil. Então, esse não é barato, normalmente, pelo menos aqui no Brasil, né? Se a gente for comprar, a pessoa vai falar que quer comprar o dele, né? E uma luva, que ela é toda de couro, quanto custa, em média? Então, aí, né, Jorge, tem variações, né, Maica? Vamos pensar numa criança que vai tem marcas também, né? Tem marcas, tem modelos e tem, assim, por uma criança que vai começar o beisebol agora, não tem necessariamente a necessidade de uma luva de couro de primeira linha, né? Então, até porque ele é pesado, ele é duro. Então tem couro sintético que serve muito bem para as crianças que estão começando na modalidade agora. E aí eu acredito que com uns
Não sei o valor agora, Jorge. Mas vai gastar uns 250 reais, mais ou menos. Nessa mais bola pra iniciante, mais barata, né? E uma de couro assim custa o quê? Não, aí chega a $500, $600. Exatamente. Que vem de fora, né? Porque nós não temos nenhum fabricante nacional, Aqui no Brasil. não temos similar nacional de nenhum material, nem taco, nem bola, nem luva. Então é tudo importado. Então, e esse também é uma das barreiras em não difundir o beisebol, né? Porque imagina que o clube, tudo bem, né? A pessoa vai começar a treinar lá e paga uma mensalidade pro clube, mas aí o clube também, né? Tem que ter a manutenção desses equipamentos todo, do material pro jogador. Isso. E aí esse investimento também, né? Assim, se tivesse os clubes tivessem algum patrocínio, pelo menos teria ajuda, né? Pra você fazer a manutenção, troca desses materiais, né? Exatamente. Então, normalmente o atleta já tem a sua luva, né? Ele sempre tem algum conhecido que mora no Japão, nos Estados Unidos, que manda a luva. Agora, as bolinhas e os tacos, o clube fornece. Normalmente fornece. E o taco, esse taco de alumínio, ele custa mais ou menos quanto hoje? Olha, um taco desse é em torno de $100, mais ou menos. Mas é um material que vai durar muito tempo, né? Dura. Esse de alumínio dura bastante. Se você utilizando o taco certo para a bola certa, ele dura bastante, sim. O de madeira que tem uma durabilidade menor porque ele acaba quebrando durante alguns treinamentos. Produção, a gente tem mais perguntas do ouvinte? Vamos para a última pergunta e aí depois eu quero que vocês informem para os nossos ouvintes, né, como que eles podem, os interessados, né, para iniciar o treino de beisebol, onde que eles podem procurar, como que eles fazem para se informar sobre isso. Vamos lá, produção? Bom dia, Maica. Bom dia, convidados da mesa. Que orgulho estar escutando vocês hoje. Eu sou a avó do Victor Yukio Nakashima. Ele joga também e eu fico muito orgulhosa porque eu gosto muito e gostaria de ganhar esse presente para me dar para ele. Eu sou a Edna de Guarulhos, Soberana. Um grande abraço. Obrigada, Cláudia, pela participação. Olha, tem uma pergunta aqui da Cláudia. Ela pergunta qual mais ou menos a velocidade de um arremesso. Hoje o arremesso de um arremessador assim, adulto, profissional, atinge quase 100 milhas, né? 150 km por hora. É uma paulada. Não é pra paulada não, na verdade é um tiro. Nossa, é muita velocidade. É muita velocidade. É muita velocidade. Olha, a gente já tá 11h20, já chegou em 11h26. Onde que os nossos ouvintes podem, os interessados, né, em colocar seus filhos para treinar, ou os ouvintes mesmo, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que já tá mais velha, né, uns mais de 40 anos, se ela quiser começar a jogar, ela pode também? Pode, porque hoje nós temos diversos times que chamamos de amadores. Normalmente são atletas acima de 35, 40 anos que estão jogando aí. E tem campeonato que são realizados anualmente, 3, 4 torneios por ano, e é bastante divertido, né? Que o pessoal, como o beisebol é um esporte coletivo, sempre arruma novos companheiros, novos amigos e passa a tarde, um final de tarde aí gostoso no final de semana. E aí, onde que os nossos ouvintes podem procurar? Olha, pode procurar a própria Confederação Brasileira de Beisebol. Nós temos o nosso site, temos o YouTube, Instagram, todos. Pode entrar em contato com a gente que nós podemos fornecer o clube que melhor servir para ele, né? Dependendo de onde ele mora, de onde ele está. Então a gente indica o clube para que ele vá e procure o encarregado de cada clube.
Olha, antes da gente encerrar, eu preciso ir para um intervalo rapidinho e a gente já volta. Recadinho para vocês. Olha, a Murasan, considerada uma das lojas mais tradicionais do bairro da Liberdade, com própolis. Olha, na loja você encontra uma variedade de própolis, né? Tem a própolis vermelha, própolis marrom, gel própolis, uma variedade de própolis que você indo na loja, eles podem indicar a melhor própolis para você, tá? E você indo direto na loja da Murasan, você já garante o seu desconto de 5%, tá? Dizendo que é ouvinte da capital. E você comprando pelo site murasan.com.br, você também, usando o cupom Capital no Japão, também já garante o seu desconto, tá? A Murasan, ela fica na rua Galvão Bueno, número 352, a 4 minutos do metrô Liberdade. Pensou em própolis? Pensou em Murasan, própolis de tradição. Capital no Japão. Olha, e a Murasan, em parceria com o Apiário Silvestre, mandou aqui para o seu Jorge um presente da Murasan. Quero aqui, então, já que estou ganhando presentes aqui da Murasan, agradecer a Murasan. Mas eu comunico aqui que esse produto, como é produto natural, é própolis, é bom para a saúde. Nós vamos fazer um sorteio também entre os atletas convocados para disputar os Jogos Pan-Americanos. Agora, no próximo dia 4 de março, vai ter o primeiro treino, então nós vamos fazer o sorteio aí. Olha, então Jorge, parece que essa semana vocês já fizeram a convocação, né, do time que vai para os Jogos Pan-Americanos, né? Isso, quem quiser acompanhar essa convocação, é uma lista larga de 60 nomes que será reduzida para 24. Em meados de junho ou julho, vamos avaliar isso ainda. E essa convocação ela foi transmitida ao vivo pelo canal da CBBS TV, está gravado no YouTube. Quem tiver interesse em assistir e acompanhar essa convocação, é só dar um clique lá no... Como eles acham, né, no canal no YouTube? CBBS TV. Isso. Então você entra lá no YouTube e procura por CBBS TV e lá você consegue assistir os jogos, né? Consegue assistir, né, essa convocação, isso, né, dos jogadores. E uma dúvida só. Essa convocação, igual por exemplo, né, quando tem a escolha, né, dos jogadores que vão, né, para a Copa do Mundo, por exemplo, né, eles fazem, né, uma seleção lá dos jogadores, na verdade faz toda uma avaliação, né, dos jogadores. No caso do beisebol também, é a mesma coisa. Durante todos... Porque eu imagino que existam torneios, né, de vários times. Até é interessante falar para os nossos ouvintes que aqui no Brasil a gente tem aproximadamente 40 clubes de beisebol que reúnem em torno de 3.500 atletas. É pouco, né? Se a gente for pensar, mas para ser um esporte, né, que ainda não é tão, né, conhecido ainda por muitas pessoas, até que é bastante, 40 clubes. E aí, dentro desses 40 clubes, é de onde vocês fazem a seleção. Isso, exatamente. Fora os clubes da capital, de São Paulo, do Brasil, nós temos alguns atletas jogando fora também do Brasil. Tem atletas jogando nos Estados Unidos, Japão. Isso, a gente tinha até uma pergunta também do nosso ouvinte, se existem jogadores brasileiros que hoje jogam em seleções fora. Joga pela seleção brasileira. Brasileira, né? Mesmo. Isso, tem bastante. Tá. Mas jogadores, por exemplo, brasileiros que hoje jogam em times no exterior, a gente tem? Temos bastante, sim. Né? Nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, Itália, Espanha, Alemanha. Tem até dois brasileiros que são brasileiros, passaporte brasileiro, mas conseguiram nacionalidade italiana e representaram a seleção italiana de beisebol no World Baseball Classic. Então temos também brasileiros que acabaram representando outro país. Olha que legal, tá vendo? Então é um esporte, né, que eu acho que se você tem um interesse, né, em aprender e praticar e colocar, né, seus filhos para começar,
é bom começar cedo também, né? Venha que nós estamos abertos aí e estamos à procura de atletas. Olha, então, ó, para mais informações, então é só procurar o site da CBBS. Isso. Né? E lá, pelo Instagram também vocês respondem Sim. os ouvintes também, né? Então, ó, pelo Instagram você entra, você procura CBBS. Quer ver, ó, eu vou falar direitinho para vocês. O Instagram deles é CBBSBR, né? Que é a página, né, na rede social deles, no Instagram, que é da Confederação Brasileira de Beisebol e de Softball. E aí lá, né, você tem várias informações também que eles postam ali dos jogos, né, dos campeonatos que tem também. E aí vocês agora podem assistir pela TV, pela CBBS TV também. Exato. Jorge e Márcio, muito obrigada, foi, né, uma aula de beisebol aqui. Na verdade, eu recapitulei um pouquinho, né, como que é o jogo de beisebol. Foi muito legal, eu acho que trouxe um pouquinho, né, desse conhecimento do beisebol para os nossos ouvintes, né, que é um esporte que, na verdade, não é americano, mas na verdade foi, né, trazido mais fortemente pela colônia japonesa. E ter contado nessa história toda, né, da trajetória de vocês também. E parabéns, né, pelo trabalho e boa sorte, né, nos Jogos Pan-Americanos agora em outubro, né? Obrigado, a gente que agradece aqui a Rádio Capital, a Maica, por estar nos ajudando a divulgar mais um pouco o nosso esporte. Muito obrigada, esse foi o Jorge Otsuka e o Márcio Irikura. Obrigado, Michael. Um abraço a todos.